bem. Muito boa tarde, boa noite e bom dia, conforme a hora e o local que conseguem nos ouvir e ver. Bem-vindos aqui na ADI Filadélfia TV. Estamos a transmitir a partir de Mucuba, na província da Zambésia, para o mundo. Este é o programa Mundo Evangélico que entra na sua casa em todos os domingos às 14 horas. Portanto, hoje temos um tema muito importante para podermos partilhar e buscarmos ideias, nesta vida cristã que estamos a levar. Queremos, do outro lado, convidar a sua atenção para que o amigo telespectador esteja a nos acompanhar e para a paz a este programa. Hoje, não falha, temos também aqui presente os meus convidados que, obviamente, ao longo do tempo vão se poder apresentar ao chamado telespectador e vamos avançar hoje com um dia que vamos trazer para si um tema muito importante que vai, obviamente, ajudar a construir uma vida saudável com Cristo. Portanto, hoje vamos falar do consumo e venda de bebidas alcoólicas para o cristão. Vou passar a repetir este tema: consumo e venda de bebidas alcoólicas para o cristão. Para falarmos deste tema, temos aqui tenho os meus convidados que vão se apresentar antes, vossos nomes e, se calhar, também a ocupação religiosa. Queremos, ao meu lado esquerdo, começar a apresentar, tanto ao meu primeiro convidado, pastor Bruno, já é conhecido. Muita paz. Aqui, como ele disse, pastor Bruno, da Igreja Construtores da Ponte em Cristo. É minha oração que nós possamos fluir na onda do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Ao meu lado direito tenho dois convidados. Vou começar por pastor Pedro, depois a seguir temos o pastor Fidel. Boa tarde. Muito boa tarde, telespectadores da Filadélfia TV. Eu respondo pelo nome de Pedro José Jussa, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Internacional, baseada em Mucuba. Sim, também ao pastor Fidel. Boa tarde. Muito boa tarde. Agradecer a Deus mais um dia por estar aqui e assim trazermos algumas explicações quanto ao tema que temos aqui para sermos dados. Chamo-me Fidel, pastor da Igreja Ministério de Evangelização. Muito bem, obrigado pela vossa breve apresentação. Queremos acreditar que o estimado telespectador está atento e vai nos acompanhar, obviamente, no nosso debate para hoje, que esperamos ser um debate que vai trazer conclusão, ideias, portanto, para levarmos um mundo saudável cristão. Eu disse, hoje estamos a falar, ou vamos falar do consumo e venda de bebidas alcoólicas para os cristãos. Este é o tema do dia que vamos aqui trazer. Mas antes, vamos ouvir a plateia, aos meus convidados, apresentações para os pontos prévios da semana. Eu não tenho muita coisa a dizer, porque apenas dizer que a música mundana merece o nosso maior apreço, mas sobretudo naquela música que exorta, aquela música que nos ajuda a nos reconciliar. Eu creio que nem toda música é nociva, mas carece de uma apreciação espiritual. Mais ou menos isso. Pastor Pedro? Bem, como um dos pontos prévios que eu queria aqui trazer, é mesmo a semana que se avizinha, que é a Semana Santa, exortar a todos os cristãos para que possamos ter uma atitude saudável perante o nosso Deus, principalmente nessa época em que nós vamos ter a quadra das festas da Páscoa, nesse caso. Então, desejar Feliz Páscoa a todos e Semana Santa que seja abençoada. Pastor Fidel, pontos prévios. Vamos agradecer uma vez mais pela oportunidade e, se calhar, felicitar as mulheres após amanhã, sendo como o seu dia, que seja um dia que tenha um bom uso. Amém. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Também uma saudação especial a mim mesmo que estou a apresentar a todas as mulheres moçambicanas, particularmente aquelas mulheres que, no entanto, para além de ser moçambicanas como tal, elas também baseiam-se ou então estão a confessar qualquer seta religiosa, queiram assim desejar votos de um dia feliz, 7 de abril, e que pautem-se de melhor forma. Vamos ao que nos trouxe até este momento, a este lugar, que é mesmo falarmos de bebidas, ou então consumo de bebidas alcoólicas para os cristãos.
Primeiro, queríamos saber, queria saber dos meus convidados, um por um, cada um vai falar cada vez. Tenho o primeiro, então, a lançar a primeira questão para o pastor Pedro Jussa. O que é isso de bebida alcoólica? Bem, bebida alcoólica é todo tipo de bebida que fermenta. Uma bebida que, depois de fermentar, quando consumido, ele pode provocar alguma alteração no funcionamento do sistema nervoso central, no funcionamento da forma de pensar, altera alguma característica naquilo que é uma atitude normal. Então, toda bebida fermentada, para mim, esta é alcoólica. Muito bem, ao fio de pensamento do pastor Pedro, aliás, pastor Fida, qual é o seu pensamento quanto o que é a bebida alcoólica? Para mim, bebida alcoólica é nada mais, nada menos uma droga. É uma droga e quando mais ser consumida de forma mais exagerada, pode também causar mais outras situações nocivas ao organismo, ao corpo. E ao pastor Bruno? A bebida alcoólica não é nada mais do que foi dito, é uma droga. De salientar que por vezes quando contraímos ferimentos, nós temos esse uso recorrente de álcool para queimar qualquer tipo de infecção. Então, só de pensar que existe bebida alcoólica ou que contém aquela substância que nós podemos usar para queimar aquela infecção, já dá para pensar que é algo que pode nos desviar um pouco ou que pode ter um efeito nefasto ao nosso corpo. Então, é uma bebida que pode ser considerada droga. Pois bem, os meus convidados já trouxeram aqui aquilo que é a definição, portanto, de o que é bebida alcoólica. Nós estamos aqui a falar deste tema tão importante para podermos buscar ideias de como é que podemos viver no mundo cristão enquanto estamos numa sociedade que, obviamente, tem lá muitas coisas que possam nos perturbar. E quem pode consumir e vender bebidas alcoólicas? Vou fazer esta primeira questão ao pastor Fidel. Quem deve vender ou consumir as bebidas alcoólicas. Entretanto, eu diria, ninguém podia fazer estas atividades, porque, segundo a palavra de Deus, a venda de bebida alcoólica, tanto é também a prática também do consumo da mesma, segundo a palavra de Deus, acaba gerando pecado. Entretanto, na lógica da palavra de Deus, penso eu que não tenho quem deve vender, quem não deve vender. Mas, porém, há uma passagem bíblica que também nós podemos encontrar no livro de Provérbios. Essa passagem bíblica que, quando nós lermos sem muita atenção, Provérbios capítulo número 31, versículo 6, é uma passagem que, quando nós não termos muita atenção, podemos acabar também. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 31, versículo 1. Dá licor ao 31, versículo número 6 do livro de Provérbios. Dá licor ao mordomo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem das suas aflições. Na outra tradução dá de beber aos amargurados de coração. Entretanto, é uma passagem que nós estamos a ver aqui no livro da Palavra de Deus, que diz: dá de beber aos que estão amargurados de coração, dá de beber aos que estão aflitos, para poderem eles esquecerem dos seus problemas. Entretanto, quando nós irmos na mesma Bíblia, a Bíblia defende a Bíblia. Entretanto, esse é um conselho de um rei chamado Lemuel. Então, o contexto da explicação desta mensagem é como se fosse um pensamento natural de um homem, mas não um pensamento divino que vem aqui nos proporcionar a indicação de que devemos tomar a bebida. Entretanto, segundo a Bíblia, não vejo quem pode vender, assim quem pode beber. Não digo que o fulano e o tal deve. Segundo a palavra de Deus, ninguém deve beber e ninguém deve vender. Muito bem, obrigado. Depois voltarei a fazer a mesma questão ou então aprofundar mais sobre esta questão ao pastor Fidel, como disse que ninguém. Mas antes quero ouvir ao pastor Pedro quem pode vender e quem pode beber bebida alcoólica.
Muito obrigado. Eu me alinho com o pensamento do pastor Fidel, porque, na verdade, em condições normais, ninguém devia ter fabricar a bebida alcoólica. Que fosse um sumo natural, mas não deixar fermentar. Isso altera aquilo que é o funcionamento normal do organismo da pessoa. A bebida alcoólica não deveria ser vendida, mas o mundo atual, a sociedade em si, adotou que deve vender, eles acabam vendendo, acabam fabricando. Não é lícito para um cristão estar nesses ambientes, porque se nós dizemos que aqueles que já estão a beber, já estão perdidos, não querem voltar, nós consideramos que são pessoas mortas no espírito. Então, se já está morto, não temos mais como. Tentamos resgatar, se não é possível, deixamos. Então, esses é que estão perdidos ao nível de continuarem a beber. Então, nós não podemos nos juntar com eles. Acho que não podemos nos misturar com eles. Então, um cristão não pode consumir, nem pode vender bebida alcoólica. Porque há vezes que o cristão pode dizer assim, não tenho emprego, então o negócio que está a bater é vender bebida, e eu, do lucro da bebida, tiro o meu dízimo, dou as ofertas na igreja, mas eu digo, o cristão não pode em nenhum momento. Para os pagãos, os ateus, até que eles podem fazer essas coisas porque eles ainda são inocentes, ou seja, estão numa fase que eles não percebem exatamente aquilo que é o caminho da salvação. Mas para todo aquele que está no caminho da salvação, se antes consumia ou vendia, eu aconselho que deixe, porque não é lícito para um cristão estar nesses ambientes. Ao pastor Bruno, qual é a ideia? A questão é a mesma. Quem pode vender a bebida alcoólica? Eu acredito que muito aqui já foi dito, ninguém tem direito de vender bebida alcoólica como nós fazemos hoje em dia. O álcool, desde muito foi usado como fármaco para acalmar ou anestesiar ou silenciar a alma. Porque nós sabemos que o corpo humano tem a parte que reporta a dor. Então, essa parte, quando é atingida pelo álcool, ela consegue suprimir a dor, ela consegue acalmar ou silenciar a dor. Por isso que não é muito esquisito quando ouvimos dai o álcool aos amargurados para que esqueçam. Quer dizer, quando o álcool entra no nosso organismo, nós temos aquela sensação de já não há dor, já não há preocupação. Mas a questão é, será que esse pode ser um motivo para nós consumirmos álcool? Entendeu? E a mesma palavra de Deus nos exorta a termos cuidado, porque quando nós somos exortados a não beber o álcool, já sabemos que isso não é bom para nós. Se não é bom para nós, também não pode ser bom para o outro, para outrem. Então, não podemos ser nós a força eletromotriz para fazer com que o outro beba. Entendeu? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado. Se não é bom para nós, então não é bom para os outros. E vender bebida alcoólica é pena que nós usamos isso como uma fonte de renda, mas é pecado, infelizmente é pecado. É pecado. Sim. Infelizmente é pecado, porque quando você contempla aquelas pessoas que estão ali a beber, você tem que ter noção de que é rancho de alguém que está-se a estragar ali. É paz de uma família que está-se a deteriorar naquele momento, quando você está a alimentar aquela pessoa. É dinheiro para ti, mas é família que está... É como quando você apanha dinheiro, entendeu? Tem que contar que alguém está a chorar porque perdeu aquele dinheiro. Então, não aconselharia alguém a ter esta como uma prática de renda. Existem outros negócios. Infelizmente, dói muito dizer isso, mas não é bom. Amém. Ok, muito certo. Espero que ultrapassemos esta problemática, não é? Hoje em dia, um dos debates, um dos problemas é que no meio de tudo isso existe um povo que não conhece a palavra, mas eles ouvem dizer de transformação
de vinho, ou da água em vinho que Jesus fez, será essa credencial para o cristão consumir bebida alcoólica? Pastor Pedro? Muito certo. É uma situação que eu já vim enfrentando várias vezes. Inclusive a mim mesmo, antes da minha conversão, Ok. também pensava assim, que se Jesus transformou a água em vinho, significa que estava nos dizer que possam beber. Era o meu entendimento naquela época. Assim como muitos também entendem dessa forma. Mas na verdade nós temos que perceber uma coisa, que nós estamos numa sociedade. Também Jesus estava numa sociedade. Ok. Ele foi para aquela festa como um dos convidados. Chegado lá, as pessoas estavam lá consumindo vinho, se alegrando como se alegravam. E o contexto em que Jesus faz aquela transformação foi no momento primeiro em que ele não queria mostrar que ele era capaz de fazer aquele milagre. Ok. Mas a sua mãe implorou a ele: filho, faça alguma coisa, porque aqui já não temos alternativa. Já não temos vinho, porque as pessoas estavam tomando, estavam todas alegres. Jesus queria ver as pessoas felizes naquele momento. Foi um contexto isolado em que ele fez aquele milagre exatamente naquele momento e não repetiu. E em nenhum momento ele voltou a aconselhar, dizer que consumam o álcool de qualquer maneira. Então nós às vezes pegamos neste versículo e usamos mal, aplicamos mal o versículo. Porque Ok. aí havia um ensinamento que eu também tiro nesta lição. É que muitas vezes nós somos espirituais demais, que até mesmo em casa, haver uma festa de aniversário, não participamos, porque isso é para os do mundo. Mas nós temos que saber que nós estamos num mundo, vivemos numa sociedade. Então temos de ser sociais. E sendo sociais, uma das coisas é essa. Por isso Jesus disse, podem se juntar, mas não se misturem. Ok. Isso é para dizer o quê? Nesse tipo de ambiente que nós nos encontramos, não podemos usar como credencial dizer que Jesus transformou água em vinho, pronto, vamos beber também o vinho porque Jesus deu naquela época. Não. Há muitas curas que Jesus fez, por exemplo, de formas diferentes. Que era normal dizer, por exemplo, deixa o rio, mergulha-se tantas vezes e saia. Mas era um contexto específico. Não seria aplicado para todos os outros casos. Então eu acredito que isso não seja credencial para que nós possamos beber. Foi um contexto social e altamente isolado. Este é o meu pensamento em relação a isso. Ok, muito bem. Isso quer dizer que Jesus transformou, não consumiu, mas apenas transformou a água em vinho. Para mim, no meu pensamento, parece ser um bocadinho contrário. Ok. Eu quero o contexto vinho. Ok. Eu, quando vejo o contexto vinho, a qual Jesus ele transformou, eu levo também no contexto de algumas bebidas, que em certos momentos pode lá conter álcool, mas ser chamado o mesmo nome, e também pode não ter álcool, também ser chamado o mesmo nome. Ok. Por exemplo, temos cabanga. Amém. E dentro de cabanga temos cabanga doce, depois temos a cabanga amarga. Ok. Temos também a sura. Encontramos a sura amarga, encontramos a sura doce. Logo, onde quer. Logo, quando Jesus ele transforma água em vinho, ele deu com que aquele vinho o rei Sala provasse. E ele disse, como é que vocês conseguem guardar o vinho inferior até agora? Significa que o vinho que Jesus Cristo ele foi transformando não foi um vinho contendo álcool, foi um vinho doce. É até aí onde eu posso trazer a minha tese quanto à questão da transformação do vinho. Se calhar voltar mais um bocadinho atrás sobre o consumo do álcool, quem vende ou quem não. Sim. Em Abacuques 2,15 diz, ai de vocês, pois, que dá aos seus companheiros vinho misturado com drogas, vinhos mostrados com álcool. Significa, ai de vocês que dão vinho misturado com álcool. Significa que o vinho pode ser vinho, mas sem álcool. Razão pela qual está dizendo isso. Ai de vocês, pois, que dão ao seu companheiro vinho misturado com drogas ou com álcool. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos vêm nu. E vocês que vão perder a sua honra e ficar cobertos de vergonha. Pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira. E você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagem, você será humilhado. Quem vai humilhar essa pessoa? Aquele que dá de beber alguém. É mais ou menos isso. Bem, antes de passar ao pastor Bruno, eu queria ainda voltar nesta cena. Estamos aqui mesmo para poder chegarmos a essa conclusão.
não me contradizendo, mas eu quero concordar com o pastor Fidel, porque a questão de vinho, se nós formos ao fundo, a palavra vinho, em outra linguagem, é sumo de uva. Amém. O suco de uva é chamado vinho. Então, se voltarmos à definição do que é a bebida alcoólica, eu, pelo menos, aquilo que eu trouxe é que é toda bebida que já fermentou. E se Jesus transformou naquele instante, algo para fermentar não é daqui para aqui. Leva um certo período onde eu tenho que fermentar. E Jesus transformou naquele exato momento e as pessoas consumiram. Para dizer que a transformação foi, sim, de água para o vinho, que é o sumo de uva. Mas não deu tempo de fermentar. Pelo poder de Deus, quero concluir eu que as pessoas ficaram animadas, por isso que o vinho alegre e tudo mais. As pessoas ficaram animadas porque era algo que tinha lá um milagre. Era algo que não era normal, não era um vinho aquele natural, mas era algo que Deus já tinha colocado lá, alguma coisa que não tem a ver com droga, mas que pudesse dar algum ânimo. Então, quero crer que este vinho é exatamente aquele vinho sem fermento. Ok. Agora- Outra questão. Sim. sem querer, antes de trocar. Ok, vamos no contexto beber vinho. Nós vamos encontrar várias bebidas fortes, que essas bebidas não são extraídas de quem? Da vinhada. O que estamos a dizer é que, se é que beber não é pecado porque Jesus transformou água em vinho, então ordenamos que todos só tomem vinho. Só faria sentido. Sim, faria sentido se for isso. Então, nós vamos ver algumas bebidas lá, Royal, cerveja, coisas que estão hidratação, coisas que estão a ver de mandioca, de milho. Então, dá a entender que essa é uma infiltração de amoníaca, a qual vem trazer ao ser humano para poder tirar a ele a salvação, dando a ele essas drogas. Ok. Razão pela qual, quando nós falamos que quem deve vender, não porque não pode se vender, tem quem vende. Quais são quem vende? Tem quem bebe. Quem é quem bebe? As pessoas que ainda não têm um compromisso sério com quem? Com Deus. Ok. E essas nós não vamos ignorar. Não vamos ignorar. Mas há quem diga que beber não faz mal. Posso beber ainda cristão, mas só não posso beber muito. E há quem diga que eu posso beber, mas ao beber não posso fazer mal a ninguém. Quer dizer, só a bebida faz mal quando você bebe e depois faz mal a outra pessoa. Mas beber, pode beber pouco. Há quem defende isso. Eu não quero aqui acusar algumas certas. Qual é o vosso palpite? O meu pensamento quanto à questão de bebida não tem dizer que eu estou a beber para pouco. Porque quando a pessoa ela bebe, a tendência da bebida é, por exemplo, criar, por exemplo, o ânimo, como as pessoas elas dizem. O que está a acontecer? A bebida, o inferno pode puxar aquela pessoa e acabar a ter espírito da bebedice a partir do beber pouco. Ok. Razão pela qual o beber pouco abre espaço para demônios. Se nós aceitarmos que pode beber pouco, abre espaço para os demônios podem te levar você a ser um alcoólatra. Razão pela qual nem vale a pena partir de começar a beber pouco não provoca ninguém. Nunca vi alguém que diz bebo pouco não provoca ninguém. É mentira. Pastor Pedro? Mas também, sim, nessa questão mesmo de beber pouco, não insultar ninguém e tudo mais, deixa-me deixar claro aos telespectadores. Amém. Aqueles senhores que nós vemos a beber, a dormir na estrada, não começaram a dormir na estrada. Começaram assim, eu só tomo um copo sem me controlar. Um copo eu sem me controlar. Mas a droga vicia. Ok. Então a pessoa acaba virando um viciado. Começou pouco a pouco. Hoje toma um copo, ficou um pouco animado. Amanhã toma 2 copos, continua a ser, eu já sei me controlar. Daqui a pouco vai tomar 2, 3 cervejas, 4, 5. E quando vai dar conta, já é um drogado viciado. Então, o melhor é não começar. Porque se começa, e isso eu aconselho aqueles que ainda não começaram a se drogar, não começaram a consumir bebidas alcoólicas, é melhor que não comece. E quando começar, aquilo cria um ciclo vicioso, que depois fica difícil de controlar. Muito bem. Ainda não vimos aqui o pastor Bruno. Glória a Deus. Estamos nesta luta aqui. Pois. Sim. Com a situação de que Jesus transformou água em vinho. Água em vinho. Então, algumas pessoas se baseiam nisso e acabam se mergulhando na bebida. Qual é o seu palpite? Amém. Deus exorta também. Eu acho muito interessante quando o pastor Fidel está aqui. Tem muita coisa que ele me tira.
percebo que Deus é redor. É assim, a palavra de Deus diz no livro de Isaías 5, versículo 11, diz assim: ai dos que se levantam cedo para embriagar-se e quando a noite cai ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais. A palavra de Deus aqui deixou muito claro. É uma gíria muito popular. Para matar a ressaca, dá para pôr mais umas duas. Isso é o que deixa as pessoas mais viciadas. Para dizer que se a Bíblia abomina essa prática, eu acredito que não existe mais espaço. Na questão da transformação da água em vinho, eu quero aqui trazer uma alegoria ou uma ilustração por parte ou com um contexto espiritual. Eu digo espiritual porque eu já bebi. Ok? Quando se fala de cabanga, o que tal, eu já bebi. Na altura, quando ainda era mundano. Nós conhecemos que existe cabanga doce. Antes de ser amarga, fica picante. Picante. Né? O telespectador, se está me a ouvir, sabe bem mesmo. Eles podem dizer assim: mas agora, se essa cabanga ou se esse vinho que eles beberam não era alcoólico, por que eles ficaram grossos ou embriagados? Não. Você pode tomar aquela que é picante ou essa doce mesmo sura. Ok. Ela começa a fermentar quando Então, já está já- dentro de ti. Ok. Você fica animado porque ainda estás na festa. Então é muito normal você ficar embriagado apenas com esse vinho que ainda é doce. É muito normal. E não nos podemos esquecer que o nosso estômago tem a capacidade de fazer fermentar tudo que passa por lá, desde o momento que seja doce. Os biólogos que me ouçam, eles sabem disso. Amém? Amém. Então, não existe credencial para nós darmos aval, dizer não, temos que beber álcool. Não existe espaço para isso. Tá bem, venha ao álcool aos amargurados. Você está amargurado para beber? Quer anestesiar o quê? Quer acalmar o quê? Não, é que eu... Não. É que começa assim mesmo. Depois, numa outra festa também, de querer me alegrar desse jeito. Numa outra... Sem saber, o corpo já está se a moldar para receber, para ser mais receptivo ao álcool. E se nós formos a ver, as pessoas que começaram a beber, começaram com uma e ficavam embriagadas. Mais tarde começaram a dizer, uma já não me faz cair, dá para pôr mais uma outra. Ok. O corpo já começou a ser mais resistente ao álcool. Então, é um ciclo vicioso que faz com que alguém perca a integridade, perca tudo que ele tinha de valor. Então, eu não aconselho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te fazer perceber que ou possa te dar esse discernimento a partir do seu corpo que isso não é para ti. Amém. Muito bem. Daqui a pouco vamos observar um curtíssimo intervalo para voltarmos à última parte deste nosso debate, de recordar ao nosso telespectador que hoje estamos a falar de consumo e venda de álcool ou então de bebida alcoólica para os cristãos. Este é o nosso tema do dia. Portanto, quero aqui perceber o que esperar dos líderes que fazem seu altar depois de consumir bebida alcoólica ou fumar cigarro horas antes do culto. O que esperar desta liderança? Bem, já que está a começar mesmo aqui, Sim. esperava que começasse do outro lado, mas vamos a isso. Para um líder que esteve a consumir bebida alcoólica, esteve a fumar algum cigarro, depois vai-se ao púlpito, nada temos a esperar, não temos algo de bom a esperar deste líder, porque primeiro, nem devia ser chamado de líder. É o primeiro passo, porque quem lidera é alguém que é exemplo. Amém. Das boas obras. Exato. Então, se ele nós chamamos de líder, porque também acontece, há igrejas, temos líderes que quando estão em ambientes isolados, eles bebem, fazem outras coisas ocultas, depois quando vão no altar fazem de conta que está tudo bem. Desses não esperamos muita coisa, porque primeiro não há espiritualidade. Segundo, não há compromisso com Deus. E se esse líder não tem compromisso com Deus, nada nós temos a esperar desses líderes. O melhor a fazer é que a igreja seja uma igreja de oração. Por quê? Esses líderes às vezes brincam desta forma quando o altar
que seria consagrado, nesse caso, é um altar que não está consagrado, é um lugar onde os crentes não oram de verdade também, porque talvez estão a levar a capa do líder. Porque eu digo, onde há oração de verdade, esse líder muda. Exato. Há uma coisa muito forte que tem acontecido. Vamos olhar para a liderança de Jesus. Jesus, sempre que ele operasse algum milagre, no final do dia, ele se isolava para orar. Ok. Por que ele estava a orar? Ele estava a repor a energia. Quando Jesus disse que alguém tocou a minha veste no meio de uma multidão, então, os mestres, como é que alguém tocou? Não, alguém tocou porque senti que parte do meu poder saiu. Exato. Significa que quando opera algum trabalho espiritual, parte do poder sai. Então, é importante que estes líderes, muitas vezes esses que estão a beber, são líderes que no Brasil não bebiam, mas tinham um poder espiritual. Mas por causa de não haver intercessão, porque cada vez que você ora, opera algum milagre dentro da igreja, você está tirando uma porção do seu poder. É preciso depois tirar tempo de ajoelhar e orar. E não só você líder ajoelhar e orar, mas a igreja que você lidera tem que orar por você como líder. Porque se a igreja não ora para o seu líder, facilmente o líder cai. O Satanás, para destruir a igreja, começa na liderança. Exato. Se não consegue destruir o líder, pega filhos do líder ou esposa do líder, porque sabe que se eu destruindo estes, vou desestabilizar a igreja. E este líder vai ao altar por fingimento. E num altar onde não há fogo, ele vai fazer desfazer. Não se espera nada de positivo. Mas quando uma igreja ora pela sua liderança, uma igreja ora de verdade, este líder sozinho, Deus muda ele. Porque assemelhamos a uma carne. Se nós colocarmos uma carne numa bacia, deixamos umas 2 horas fora, as moscas vão aproximar. Amém. Porque a carne tem um ambiente propício para as moscas estarem lá. Mas se levar esta carne e pôr numa assadeira, enquanto começar a esquentar, nenhuma mosca vai pousar. Porque a carne já está com uma temperatura quente. Então, se a igreja é uma igreja que ora com fervor, o altar vai estar quente. Esse mesmo líder há de sozinho ver que não, alguma coisa não está a andar bem. Então, por mim, não Mas, quero nada. então, como fazer? Como proceder em caso de ter esta situação? Em caso de existir líderes com essas características, o que temos que fazer é sentar com o líder e fazer perceber. Primeiro, para ele ter a consciência do que significa ser líder. Ok. Se ele tiver a consciência do que significa ser líder, aí podemos ajudar a pessoa a mudar de comportamento. Sei que é uma tarefa não fácil. Muitas vezes, se eu sou inferior e vejo o meu superior estar com essa atitude, às vezes é aquele complexo de inferioridade que nos impede de ir lá, mas na minha forma de perceber as coisas, é preciso aproximar e conversar, de perceber melhor e ajudar naquilo que for possível. Muito bem. Vou fazer a mesma questão ao pastor Fidel. O que esperar desta liderança? Que, obviamente, antes do culto ou depois eles estão envolvidos em drogas, bebem, fumam e depois querem também usar do altar. E a princípio, eu quando vejo o líder, um pastor, um profeta, eu vejo ele como se fosse uma pessoa. Exato. E quando nós vamos falar a questão de álcool, por exemplo, vamos falar sendo como se fosse uma droga que também existe, que em certo momento, sendo humano que está sobre a face da terra, pode ser em certo momento influenciado ou afastado a poder viver, por exemplo, ou a tomar as tais bebidas. O que eu, para mim, podia trazer para um líder, um pastor que espera amanhã ou depois da manhã ir ao altar, ele entender a si mesmo. Ok. Reconhecer que não posso ir ao altar enquanto eu não me preparei. O que acontecia com os sacerdotes nos tempos passados. Antes que a pessoa isse ao altar, primeiro se santificava antes do dia de ir lá ministrar o holocausto, ministrar lá o culto. Entretanto, para mim, o líder, o pastor, não podia subir dias antes enquanto ele estava nessa situação. Não retiro a hipótese de que não há líderes que não, ou melhor, não tiro a hipótese de dizer que não há líder que não faz isso. Há líderes que fazem isso, por exemplo. Há pessoas que de repente eles caem, são levados a esta vida. Então o que devem fazer é reconhecer a misericórdia. Talvez é a palavra certa que eu podia ter que trazer. Amém. Assim como nós referimos bebida, podemos fazer menção do adultério, por exemplo. O que é que nós vamos fazer com um líder que adulterou há 2 dias atrás e que subiu ao altar?
O que é que vão fazer para um líder que, por exemplo, sequestrou, roubou, mentiu, fez qualquer coisa? É a mesma coisa. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Então, uma das coisas é reconhecimento, reconhecer a graça. De que eu não posso sabotar a graça de Deus a este nível. Outra questão de beber ou embriagar-se na questão do líder, é uma questão dele ser exemplo. Significa que você não está a dar bom exemplo. Outra questão subsequente é a questão de o Senhor te usar. Ok. Deus não nos usa a nós por causa da consagração. Eu posso ser bispo, posso ser pastor, mas vir um obreiro simples ser usado acima do bispo, acima do pastor. O que está tentando acontecer? É a intimidade que a pessoa ela tem com quem? Deus. Com Deus. Então não é por beber que se calhar quando você lá Deus vai te ajudar ou não, mas é uma questão de intimidade e reconhecimento de que eu não posso me proceder assim ao altar. Não posso sabotar a graça de quem? A graça de Deus. Ok. É mais ou menos isso. E a intimidade parte das obras. A intimidade, sim, uma parte das obras, mas também parte do relacionamento na qual a pessoa ela tem com quem? Com o Senhor. O que significa? Se a pessoa tem um relacionamento profundo com Deus, não está girada com essa questão de poder cair. Ela não tem, quer dizer, acesso para ir ao pecado. Não é tão maior por causa da intimidade que a pessoa ela tem. É como se fosse um lugar onde há muito fogo. Para aparecer bichinhos, serpentes, precisa ser mesmo aquelas mesmo, se calhar, tão corajosas. Então, nós assim falamos em serpente como se fosse um inferno, o diabo, essas questões de bebida, fornicação. Então, onde há fogo, facilmente é possível não aparecer essas minhocas. Mas o líder sem fogo, o líder parado, pode vir a beber, sabota a graça, vai no púlpito, beba enquanto está com ressaca de ontem. Mas não significa que não é possível isso acontecer. Isso é possível. Isso é possível. O líder é pessoa. Pode cair, pode fornicar. Nós colocamos isso como qualquer pecado. Mas estou a dizer que isto é sabotagem à graça. Muito bem. Obrigado, pastor Fidel. Não sei se o pastor Fidel não tirou as palavras ao pastor Bruno. Então vamos lá, a mesma questão vou aqui fazer. Qual seria o procedimento? Como poderia fazer se deparar com esta situação? É um seu líder lá na sua seta religiosa, onde está a liderar e pronto, encontra-se com esta situação de bebeu, fumou, depois quer usar do altar, quer trabalhar para o Senhor. Eu queria primeiro dizer que é bom repararmos essa questão sob o ponto de vista espiritual, porque onde chega até o pastor cair no vício de beber ou cair no vício de fornicar, ou qualquer tipo de pecado no qual o pastor estar envolvido, ou estiver envolvido, nós temos que analisar que tem que existir um motivo pelo qual ele tenha caído nesse erro. Vamos reparar qual é o casamento, porque eu conheço alguns princípios que todo homem bêbado tem uma mulher má, muito má, que não lhe dá espaço para ele respirar. Todo homem bêbado persiga, vai encontrar uma mulher má atrás dele. E a outra questão é a questão da igreja. Quando você tem crentes que não confessam seus pecados, querem que você veja só pelo Espírito Santo. Existem pecados ocultos que são esses de atitude, que é fornicação, beber, o que tal. Eles pensam que não têm essas virtudes, mas se esquecem que eles se relacionam com pessoas do bar, se relacionam com pessoas que carregam muito, eles trazem aqueles espíritos para a igreja. E por causa da aproximação que nós temos, partilhamos coisas. Ajudam o pastor. E o pastor, se não for uma pessoa fervorosa, a herdar aqueles espíritos. É uma coisa muito crítica, a herdar. Porque espíritos não se partilham apenas quando alguém impõe a mão sobre ti, dizer eu ou sobre você, eu imparto sobre você, ou impartation. Não é só assim. Não. Glória a Deus. Está vendo quando uma mulher partilha um problema para a amiga? Sabe, meu marido está me a maltratar, em casa nós não estamos bem. Estamos a passar todo o problema que você não é contado na íntegra. O motivo pelo qual aquilo surgiu, tem capacidade de se transferir para a sua vida. Porque você começa a matutar sua cabeça, por que isso está acontecendo? E te contaram partes, pedaços, e você começa a lutar para ligar
aquilo fica transferido para a sua casa, porque é você que está a tentar procurar aquilo sem saber. Pergunte a qualquer pessoa que discutiu com o marido. Vai encontrar que também tem uma amiga que discutiu com o marido. Procure qualquer pessoa que está envolvida em um problema no lar marital. Vai perceber que ouviu também de uma amiga que tinha um problema no lar. Por isso, quando alguém te aparece com esse tipo de problema, é para você orar sobre você, porque é profecia, que isso aí está a vir para você também. É profecia, você tem que orar contra isso e contra também aquilo que está acontecendo na casa dele. O que quero com isso dizer? A igreja é culpada. Dói muito dizer isso aí, é culpada. Estão a tratar o pastor de visionário ou vê tudo. Confessa seus pecados. Pastor, eu caí, forniquei, eu errei. Então, o pastor, quando vê aquele... Pastor, todos os problemas da igreja, ele vem como os seus. Ele começa a orar, eu repreendo. Que tá... Então, o pastor fica ali relaxado, só está a orar para a sua dor de barriga, enquanto existe fornicação embaixo. Não existe pastor que vive seus problemas. O pastor vive problemas da... A desgraça de um pastor é reflexão ou é reflexo do que a igreja está a passar espiritualmente. Então, quando nós vemos esse tipo de casos, não podemos logo ir para cima do pastor. Você está errado, você não sabe o que é. E vocês, a igreja, o pastor Fidel disse uma coisa muito importante. A igreja fez o que? Orou. Ouvi aqui que a igreja também tem que orar fervorosamente. Orar. Porque, sabe, quando vocês têm todo o vosso poder incrustado só numa pessoa, isso é risco. Ele está exposto. O diabo sabe. Isso aqui, quando ele destruir, isso já está. Ele está exposto. Ao passo que quando o fogo vem de vocês, ele sabe, não há como. Mesmo que eu ataque, esses estão a pelejar. Estão de lado. Aleluia. Foi Pedro, foi aquele que esteve preso. A igreja enquanto intercedia. E ele teve vitória. Já viu? Então a igreja só sabe apontar. Esse nosso pastor, esse fornicou, esse... E nossos erros ficam tão visíveis, são tão grandes, porque nós somos também grandes. Então, não queria aqui dizer que o líder tem razão de fumar, de beber, de adulterar. Mas existe uma sequência. Não é de repente. Eu estou a dizer, não é de repente. Existe uma coisa. É um caso semelhante que aconteceu, por exemplo, com Noé. Sim. Amém. A Bíblia diz que Deus estava a procurar um justo ali. Ficou um bocadinho errado por causa daquela nação. E Deus trouxe o dilúvio. Amém. E Noé construiu a arca e Noé ficou lá dentro com seus filhos e tal. Uma das coisas que nós vamos encontrar depois de terminar o dilúvio, quando Noé sai na arca, junto com seus filhos, foi se embriagou, ficou nu. Quando Noé fica nu, apareceu um dos seus filhos para poder ver a ele nu. Foi, viu a nudez de Noé e foi falar para o seu irmão, venha ver, papai está grosso. Venha ver, papai está nu. O que aconteceu? O outro, quando vem, ele não vê como seu primeiro irmão. Ele chega para poder fazer o quê? Cobrir. Chega para poder cobrir. Por essa razão, na minha introdução nesta questão, eu disse que nós devemos ver o pastor como ser humano, como qualquer crente. Entretanto, na questão de subir ao altar, bêbados, é questão também, talvez, alguma coisa que não está bem. Não pode sabotar a graça. Mas há vezes que acontece. Se for vezes que acontece, como aconteceu com Noé, o que a princípio podemos aqui fazer, deve existir pessoas que possam, deve existir pessoas para cobrir, para levantar o pastor. E uma das pessoas mais importantes para levantar são os intercessores da igreja. Razão pela qual o pastor deve apostar em ter intercessão. Pastor Suzinho pode dizer que eu sou autossuficiente, que eu vou lutar, vou colocar a igreja de pé e mentira. Tem muito assunto para poder fazer. E eu não posso, para poder ministrar, ficar 5 horas de tempo para orar. Não significa que não é bom. Mas devo ter os meus. Que eu sei dizer, eu agora, enquanto eu faço isso. Olha, essa noite não é para dormir. Orem para mim. Então, talvez agora o que é difícil de encontrar essas pessoas que se calhar não suportem. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no Moisés. Tinha Arão e Uri. Exatamente. Quando ia ao monte para poder orar, e lá estavam a pelejar, Moisés ele cansava os braços. Mas quando vinha Arão e Uri, pegava os braços de Moisés, levantava para cima, eles lá venciam. Então,
O pastor, como pastor, ele é exemplo. Não pode beber, não pode ousar ir ao altar enquanto já está embriagou há dias atrás. Normalmente não pode. Mas há casos que é possível. Há casos que é possível. É possível. Há casos que é possível. Ok? Há casos que é possível. Então, esses casos que são possíveis não são casos em que o pastor, o líder, deve colocar isso na costa de que, pá, eu sou homem e tal. São casos possíveis onde a pessoa ela ficou frustrada como Noé. Ele estava a ver que todo gajo já morreu, ninguém está aqui, todo mundo já foi embora. Também ficou com a cabeça a doer. Não pode pensar que o pastor não fica com trauma. Não pode pensar que o pastor não fica com problema. Fica com problema. Mas não estamos a dizer que deve fugir para o alcoolismo. Mas estamos a dizer casos desses. Como proceder? O pastor agora deve saber ter intercessor. O pastor agora deve ter juízo que eu não posso sabotar a graça também. Está bêbado, bebeu antes de ontem, está não sobe no altar. Vai procurar um monte, vai jejuar, vai se reconciliar com Deus. Igual nós falamos aqui, o beber tanto é como fornicação, ou qualquer tipo de pecado que qualquer um pode cometer. Vai se reconciliar, vai se reconciliar. Quando nós estamos falando do pastor, estamos falando de Davi. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Fornicou, adulterou com Batseba. E por fim foi matar até por cima o marido dele. O que depois Davi ele fez? Reconciliou-se diante de quê? Diante de Deus. Reconhecimento. É nesse sentido. Amém. Ok, pastor Pedro, só para fecharmos esta parte. Para olhar essa questão, eu estava aqui atentamente a escutar aquilo que era a explicação do pastor Fidel. Realmente, são situações que podem acontecer, mas nós, ou seja, para mim, eu desencorajo que os líderes possam enfrentar ou enveredar por este caminho. Amém. Dificuldades acontecem sim. Se for a ver, a pessoa que carrega mais problemas é o líder. Porque veja que o pastor ou o líder, ele tem seus problemas na sua casa. Mas deixa de resolver seus problemas e vai orar e dizer pelo problema dos outros. Há quem aparece, por exemplo, a dizer que o meu filho é um frustrado, está-me a criar problema. Outro aparece a dizer que eu estou a desconfiar que a minha esposa está-me a trair. Está a desconfiar. Está a vir pedir socorro a um pastor que encontrou a sua esposa em flagrante com outro homem. Ele tem que esquecer o seu problema que é maior e dedicar atenção ao problema dos outros. Porque ele não pode dizer que não, é para sair lá, eu também tenho uns problemas aqui, cada um gera suas frustrações. Isso não acontece. O pastor tem que suportar tudo. Mas no meio disso, em nenhum momento tem que se recorrer a drogas, como álcool, que haja o que houver. Agora, existem aqueles casos em que depois dizem, não, esse Satanás que entrou em mim. Existem aqueles casos que, por causa de influências, você como pastor, com quem você anda, conta muito. Se você é líder, mas as suas amizades são todas aquelas, nós chamamos de mundanas, pessoas que estão ao seu redor, são aquelas que só passam a vida a beber. O que vão fazer essas pessoas? Vão te encher a cabeça. Amigo, você está muito frustrado, dor da atenção, trombose, evita lá, toma lá um copo para relaxar. E se não for forte com o entendimento, vai acabar caindo nessa. E é neste tipo de pensamento que o pastor Fidel estava já a trazer que se você, por alguma circunstância, não se controlou e chegou a esse tempo, não se faça ao altar. Amém. Procura um tempo de pedir perdão a Deus. Seja aberto. Peça perdão, chore se for necessário, interceda. E peça a igreja para orar por ti. Amém. E não pare por aí. Até que é preferível ser sancionado se for necessário, mas procure seus líderes. 2, 3 líderes. Diga assim, líderes, eu enfrentei um problema assim, assim, assim. E não me controlei. Do nada descobri que eu já estava no ambiente de bebedeira. E os seus líderes vão te ajudar. E o líder visionário, pastor, ele até corta as comunhões sozinho. Exatamente. Líder visionário, corta as comunhões sozinho. Ele vê que não estou em condições. Não estou em condições. Olha, irmão, essa semana, próxima semana, cuida do culto. Pronuncia. Eu preciso me encontrar, não estou bem. Mais ou menos isso. Talvez alguns líderes tenham aquele receio de dizer que este pastor, este líder, já caiu uma coisa desta e acaba escondendo um problema que poderia se ultrapassar. Não. Um bom líder deve assumir seus erros. A pessoa que esconde o pecado é quem fala mal do outro. Aquele que gosta de apontar os erros dos outros é quem tem tendência de esconder seus erros. Está a custar por quê? Porque você vivia dizendo você. Então, quando chegou a sua vez, agora sim. Então, muito bem, o debate está a animar, mas também vamos aqui a observar o nosso tempo. Queremos observar um curtíssimo intervalo. Voltamos daqui a pouco para a última parte
deste nosso debate, recorde-se que hoje estamos a falar de consumo, consumo e venda de bebidas alcoólicas para os cristãos. E voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Uma vez mais, saudações, estamos de volta para a última parte, a segunda e a última parte do nosso debate aqui na ADI Filadélfia TV. Hoje, como disse, estamos a falar do consumo e venda de bebidas alcoólicas para os cristãos. Indo para as últimas questões aqui a colocarmos, queria saber se seria pecado pagar bebida alcoólica a um amigo, um irmão cristão. Pastor Pedro. Muito obrigado. Pagar bebida alcoólica para alguém é pecado. É como já havia citado aqui o pastor Fidel quando trouxe no livro de Abacuque 2:15. Ai daquele que paga a bebida alcoólica ou bebida misturada com droga. Então, para mim, é pecado pagar bebida para alguém. Eu sei que é um desafio, que não é fácil. Há muita gente que diz assim, paga uma, paga outra. E se eu não pagar, te dá outro nome. Mas eu prefiro dar-me o nome de mão de vaca. Ao invés de tirar dinheiro, está aqui, pago uma caixa para vocês fiquem a tomar. Então, eu estaria a contribuir para a destruição dessas pessoas. Em caso de complicar, mostra esse versículo de Abacuque, por exemplo. A Bíblia tem que me proibir de comprar bebida, então não tenho como, então não posso fazer. Por isso, para mim, é pecado. Não vamos pagar bebida. Apesar de sabermos que temos contextos meio complicados. Vou trazer aqui só alguns exemplos de desafio. Depois o telespectador poderá ajudar a encontrar a saída. Também temos pastores aqui que podem ajudar a olhar nessa situação. Imaginemos que eu sou um genro, estou a ir casar numa casa. Lá olham para mim como se fosse genro. Eu tenho aqui pelos meus sogros. Estou a depender a filha deles para casar, mas de repente o genro o sogro é aquele que bebe. Exato. Vai que de repente já, meu genro, vamos numa caixa de 12 anos para eu conversar bem contigo agora. Você como genro às vezes fica naquela limitação. O que eu faço? Se eu dizer que eu não posso pagar, é outra confusão. Esse genro me desrespeitou. Então às vezes ficamos embaraçados. São situações reais que acontecem. Como ultrapassar então? É por aí onde vamos. O mesmo também pode acontecer no campo de trabalho. Eu estou a concorrer a um emprego. E tem alguém que talvez quer me facilitar. E a pessoa diz, paga-me umas duas aqui. Eu não quero o teu dinheiro. Não quero o teu dinheiro para você entrar. Simplesmente traz uma garrafa de vinho para eu tomar e pronto, estou assunto resolvido. Aí fica um desafio. Como carregar o vinho para lá? Então, por mim, quando são esses casos, o que temos de fazer é ser realista. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Ser direto. Eu, como cristão, segundo a Bíblia que eu li, segundo a palavra de Deus, eu não posso te pagar bebida alcoólica. Se for água mineral, outra coisa, até posso pagar, mas se assunto de bebida, não é possível. Ou, pelos serviços prestados, fala o valor, dou o valor, e você, do valor que vai receber, vai usar como você quiser. Eu já não entro. É como alguém que trabalha para mim. Quando eu pago o salário, se ele for viver com ele, não for viver, já é gestão dele. Mas não posso ser eu diretamente a pagar para ele. Então, este é o meu posicionamento. Ok. Hoje vou fazer o inverso. Vou começar por Pastor Brito. É lícito ou é pecado pagar bebida para um seu irmão ou um amigo cristão? Que não é cristão. Que não é cristão, neste caso. Eu acredito que não existe espaço para isso. Ok. É tão simples como isso. Não há espaço para eu pagar bebida para um irmão que não é cristão ou que é pagão. Eu estou num desafio de tê-los para Jesus Cristo. Então, quando pago bebida alcoólica, o que estou a fazer? Estou a pactuar com as práticas nocivas deles. Ok. E o Pastor Fide? Pagar como tal, é como o pastor aqui disse, às vezes é muito difícil. O mesmo, por exemplo, acontece, você está a construir tua casa, dizem nós queremos um culto. Ok. Então, muitas das vezes o culto que lá é dado deve ser álcool. Entretanto, tem amigos, por exemplo, que você quer ganhar a eles para Jesus.
mas eles são amigos mesmo de infância que vocês viram juntos e tal. Até pode não ser para ganhar para Jesus, mas são amigos mesmo fortes. Na verdade, nós não podemos deixar de criarmos amizade com as pessoas que optam a viver uma vida de alcoolismo. Mas como é que eu vou fazer isso? Entretanto, como antes eu disse, que pagar como tal, quero acreditar que não compactuo, não daria. Mas o que pode vir a acontecer, eu posso tirar valor. Olha, estás a pedir valor para poder beber? Eu não vou te comprar bebida, mas está aqui dinheiro, faça o que você quer. Simples. Estaria a insinuar aí. Na aparência, aparece uma insinuação. Ok. Eu vou dizer que eu não compro nada, ninguém para bebida. Mas se você quer comprar o que você tem para beber, eu estou a tentar tirar a minha capa. Eu como cristão. Porque o mesmo esse que está a beber, vai beber, amanhã pode vir te procurar. Olha, eu virei mesmo um bêbado e tal, o que é que eu posso fazer? O que aconteceu aqui em 1 Coríntios 9:19. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos os meus chegarem à salvação. O que está a tentar acontecer? Há uma questão em que nós precisamos nos fazer como eles, mas não somos eles. Não sei se faço perceber aqui. Ok. Então, é como aí, olha, irmão, eu não compactuo nisso e tal, eu não estou contra você e tal, mas, no entanto, se quero comprar sumo e tal, por exemplo, cerveja está quanto? Se está 100 meticais, mano, está aqui 50 meticais, vira-se lá. É um valor que nem chega para lá. Isto é embora. Simples. Então, nós, necessariamente, é uma forma de podermos nós usarmos para podermos fazer o quê? Ganharmos as outras pessoas. Pastor Pedro, algum sustento? Sim, eu quero concordar com o pastor Fidel. Olhamos, se eu dou-te a bebida que você quer, e você tomou a bebida, está já embriagado a mostrar nudez, como é que eu vou me sentir? Se não me culpar, porque se eu não tivesse dado bebida, talvez nada disso teria acontecido. Eu vou dar-te a bebida que você quer, pega o carro, a moto, está no volante, acidenta, por excesso de álcool. Como é que eu fico? Compactuei para a sua destruição. Então, o ideal é dizer, eu bebida não te dou. Sejamos realistas, não vamos ter vergonha. Dinheiro de bebida não te dou. Eu tenho feito isso. Os que me conhecem. Eu digo abertamente, dinheiro de bebida não te dou. Você se não é da minha igreja ou não vai à igreja, o problema é teu. Mas eu, dinheiro de bebida, não te dou. Se me pedir uma outra coisa, até posso dar. E alguns até dizem, tá bom, já que não dá bebida, mas pelo menos estou com fome, arranja-me lá o dinheiro para comer alguma coisa. Aí eu posso dar o dinheiro para ele comer alguma coisa. Se ele pega aquele dinheiro e vai beber, eu já não sou nada. Okay. Mas o certo é que, se aqueles dêem dinheiro para beber e eu dar, não. Se isso já aconteceu comigo, talvez, não sei em que momento, mas os que me conhecem sabem que nem vale a pena a pessoa pedir bebida. Mesmo os pagãos pedem às vezes por testar. Aqueles, eu falo até hoje, aqueles que não creem em Jesus Cristo, ou mesmo que vão às suas igrejas sem compromisso. Alguns já tentaram. Pastor, paga uma. Eu digo, ainda bem que me chamou de pastor. Então, não tenho como pagar, não há espaço para negociação. Quando o apóstolo Paulo diz, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, de forte, quer dizer, é uma forma de dizer, vamos saber nos encaixar nos contextos. Ok. Por isso, Jesus também disse, podem se juntar, mas não se misturem. Eu posso estar num ambiente, numa casa, imagina eu fui no lugar dos meus pais. Meus pais são pessoas que bebem, fumam. Eu posso estar lá, estou junto com eles, mas não vou me misturar no vício deles. E há coisas que também nós temos que ser fortes. Imaginemos, me vê agora um desafio. Você é um jovem, vive em casa dos seus pais. Os seus pais dizem, está aqui dinheiro, vai comprar cigarro, vai comprar bebida para mim, e traga aqui. Qual seria o seu posicionamento nesse caso? Aí fica complicado, porque teu pai está mandando. Mas você tem que ter a capacidade de dizer que não, pai. Apesar que você é pai, tem que ser obediente a ti, mas isto não é lícito. Então eu não posso compactuar com isso. Eu sei que teu pai vai dizer que esse filho é rebelde, mais vale receber o nome de rebelde, porque negou pegar cigarro para seu pai, do que você quer fazer para agradar os meus pais. Por isso que há certas decisões que nós temos de tomar quando as coisas não estão boas. Então, não há hipótese nenhuma de pagar bebida para quem quer beber. Quem quer beber,
criou seu vício, se vira. Não cria vício a confiar no bolso dos outros. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Estamos a caminhar mesmo para o fim deste nosso debate, mas antes temos a última questão aqui, que eu vou passar primeiro a frisar um versículo. No livro de 1 Mateus, ou então 1 Timóteo 5, versículo 23, diz assim, e passo a citar, diz assim, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Baseando-se nesta passagem bíblica, o que dizer a um cristão que alega tomar vinho por prescrição ou orientação médica devido a uma doença? Vou fazer esta questão do princípio para o pastor Bruno. Glória a Deus. Essa questão é muito simples. Nós constatamos que quando a palavra de Deus diz que não beba mais água só, quer dizer, Timóteo usava apenas água para acalmar a sua dor de estômago. Tinha um problema de estômago. Sim. Então, ele só se apoiava na água. E o apóstolo Paulo está a dizer, não beba mais água só. Não pode ser só água, mas usa um pouco de vinho. Aí logo cita que não é preciso ser em grandes quantidades. Não pode se apoiar. Mas se refere a esse vinho com álcool, nesse caso? Sim, fermentado. Ok. Porque se formos atentos, eu mencionei aqui como é que o nosso estômago funciona. O estômago não tem lá martelos que esmagam o que nós comemos, não. Ele faz fermentar e depois aquilo se dissolve aos poucos, porque existe lá um órgão, pâncreas, que lança um líquido ali que faz com que toda a comida que nós consumimos fermente rápido. Por isso mesmo, até depois de nós vomitarmos, a comida tem um outro gosto que nós até nem reconhecemos. É o efeito. Então, quando, sabe, mostra-nos até como é que o Timóteo estava a sentir. Se nós estivéssemos a ver ele assim, nós teríamos um Timóteo e sempre que comia, ele ficava muito tempo com a barriga assim. Como quem diz, não fazia digestão rápido. Então, com um pouco de vinho, ele acelerava o processo de digestão. Então, isso aí não abre espaço para que nós possamos ter o álcool em grandes quantidades e que possamos tirar proveito. Não há espaço para isso. Ok? Muito bem. Estou aqui com grandes homens e quero também ouvir outra forma de pensar com o pastor Pedro quanto a essa questão aqui. Muito obrigado. Olhando para essa questão, é uma questão muito profunda. O contexto conta muito. Ok. O apóstolo Paulo não disse isso para 3, 4 pessoas, disse especificamente para Tito, Amém. porque era uma doença específica que o Tito tinha. Amém. E que aquela doença, o apóstolo Paulo tinha o poder de orar e fazer o milagre da cura. Mas se ele permitiu que o Timóteo, não Tito, que o Timóteo fizesse aquilo, foi mais para poder mostrar que em algum momento, com uma prescrição médica, pode muito bem alguém consumir alguma droga. Vamos olhar, eu falo com propriedade porque eu sou formado em medicina geral. Existem medicamentos que nós usamos dentro da unidade sanitária que fora são drogas. Proibidas até de serem usadas. Mas dentro da unidade sanitária é algo normal. Vou dar o exemplo de diazepam, por exemplo. Diazepam nós usamos dentro da unidade sanitária para sedar alguém. Então, quando alguém está muito agitado, dá um diazepam, a pessoa fica calma. Mas já quem usa fora diazepam para embebedar, quer dizer, põe um comprimido talvez na bebida de alguém, num refresco, a pessoa bebe e fica inconsciente. Talvez algo lícito ele está a usar para um fim ilícito. Então, isso aí pode muito bem acontecer. Por exemplo, em Moçambique, eu vou trazer um exemplo de um jovem, que Deus o tenha, que foi conhecido pelo nome de... Ou seja, o nome do registro era Edson da Luz, vulgo Azagaia. Amém. Numa das suas prescrições médicas, ele foi orientado a consumir cannabis sativa, mesmo que uma droga proibida em Moçambique.
mas numa quantidade muito ínfima, que era para resolver os seus problemas cerebrais. Tinha uma prescrição médica, tinha uma autorização para poder curar a sua enfermidade. Mas não havia orientação que ele devia fumar de qualquer maneira. Era uma quantidade muito ínfima para corrigir aquele problema. Existem algumas biografias portuguesas, até brasileiras também, que em algum momento orientam clinicamente. Ok. Depois da refeição, por causa dessa enfermidade, deves tomar talvez um copo de vinho não fermentado, que é suco de uva. Podia-se dar esse caso. Ok. Então, cada caso é um caso específico. Esse não seria credencial para dizer que bebam, não. Mas, se o crente aparece com uma receita médica, não aquela receita que seu amigo passou aí na esquina porque estavam juntos, para você beber à vontade, vou te passar esse documento aqui, vamos. Não refiro a essa receita. Mas uma receita médica comprovada, porque o cristão não pode mentir, trazer coisas falsas. Comprovado que essa enfermidade precisa do medicamento X, se aquele medicamento está envolvido nas drogas, se é algum tipo de vinho, talvez, que alguém foi prescrito, se haver comprovação disto, eu acho que nós podemos abrir uma exceção, porque a pessoa não vai ficar embriagada. Simplesmente é para aquele momento. Então podemos abrir uma exceção, mas se estiver altamente justificado por motivos exclusivos de saúde. E não porque é capricho que não. Quando é motivo de saúde, também creio que nenhum médico vai prescrever a pessoa de tomar álcool de qualquer maneira. Então, é um momento específico, é um tratamento talvez que leve algum tempo, são alguns dias, depois tem que parar quando a pessoa estiver um pouco estável. Então, talvez nesse contexto. E aí também a Bíblia não diz claramente que tipo de vinho o apóstolo Paulo estava a dizer ao Timóteo. Pode ser vinho que é suco de uva, que nem eu hoje em dia, quando aparece um paciente que está com malária, eu digo, está aqui o quartene. Não toma só com água, mas sim pega um sumo para te ajudar. Então, pode ser também esse contexto. Ok. Talvez que os teólogos que possam ir um pouco mais ao fundo. É minha Muito bem, intervenção. quero ouvir o pastor Fidel. Ok, muito Qual obrigado. é o seu posicionamento quanto a esta questão? O meu posicionamento quanto a essa questão, estava aqui o pastor Jussa a falar que podemos assim prescrever alguém, no sentido de nós assumirmos a dar a ele álcool por causa das enfermidades. Eu, no meu pensamento, para além de dar a esta pessoa álcool sendo crente, podíamos pensar mais uma outra forma, mais um outro meio, mais uma outra medida profilática para nós podermos dar a esse paciente. Qual então? Por exemplo, imaginamos que esta pessoa que nós estamos a prescrever para tomar o vinho é alguém que a mesma doença tenha causado a partir do excesso de vinho, de bebida, por exemplo. Ok. E se nós prescrevemos a ela para poder tomar mais um pouco, será que não vamos alastrar a ele para ainda continuar a vida ou a enfermidade que lhe causou? Ou se é alguém que sofre de uma tentação, é crente, sofre de uma tentação a partir da bebida, e se nós damos a ele a este meio, será que não podemos colocar nele um meio propício para poder continuar este tipo de prática? E outra questão, no crente, no psíquico do crente tem a questão de que beber é pecado. No entanto, se nós dizemos beber, será que a espiritualidade dele não vamos ter que mexer um pouco? Entretanto, penso eu que podíamos pensar outras medidas profiláticas para podermos nós darmos essa pessoa, dar a este irmão. Quanto à questão de Timóteo, que está a ser aí indicado pelo Paulo para tomar, se nós irmos aqui no livro de Timóteo, nós vamos encontrar, estamos a falar de Timóteo capítulo 5. Sim. No seu cabeçalho vem recomendações aos pastores, significa que ele está a dar várias recomendações. Se irmos no versículo de número 22, diz, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém e nem participe dos pecados dos outros. Conserve-te, pois, em pureza da vida. Então, cada versículo, ele só estava ali a dar algumas recomendações. No versículo de número 23, nós vamos encontrar, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de quê? De vinho. 24. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. E mais outra.
Então, nós vamos ver que o contexto de cada versículo está isolado. Então, no versículo de número 23, nós precisamos ter a hermenêutica e a exegese, que é a interpretação deste texto aqui. Ok. Significa que não podemos levantar e interpretarmos este versículo fora de outros versículos. Logo, o que está a acontecer? Não vamos dizer que, a partir deste versículo, podemos fazer o quê? Podemos beber. Precisamos ir no mais fundo e interpretarmos bem esse texto. Em que contexto? Talvez eu queria ajudar a desenvolver ou perguntando o seguinte: será que o Timóteo tinha na verdade este problema? Se tinha, por que é que o apóstolo Paulo não pensou em outra alternativa como oração do que dizer exatamente toma o vinho? Simples. Aqui eu estou a falar por questões de contexto. Se nós falamos toma somente o vinho, qual é o contexto deste vinho? Amargo ou doce? Aí já tem um problema. Esse vinho qual é? Por exemplo, para o moderador está a dizer é o vinho amargo. Qual é o contexto, qual é a base? Porque aqui não vem vinho amargo. Exato. Então, poderá ser vinho amargo, poderá ser vinho doce. Entretanto, não podemos levar esse versículo e dizer que vamos beber vinho amargo, nem vinho doce. Precisamos estudar mais esse versículo. Ok? Sim. Como é que ficamos? Talvez tenhamos um debate só para debatermos sobre esse versículo. Ok. Logicamente, eu também queria olhar essa questão. Uma das formas de como nos desapegarmos a essa realidade, porque o homem de Deus tem que ser alguém intercessor e capaz de curar. Exato. Eu digo isso porque se me aparece alguém com uma receita médica ou uma junta médica que diz que ele padece de problema X e tem que tomar o álcool na medida X, que também prescreve isso. O que eu tenho que fazer, eu como líder, tenho que ter a capacidade de dizer que não, essa tua doença não vamos curar com álcool, mas eu vou orar para ti e vai curar. Agora, se eu não tenho a capacidade de orar para curar a ele, e eu digo que não pode consumir também o álcool, o que eu estou a fazer? Se eu não posso resolver, se eu digo não faça isto, significa que aquilo que você está à procura, eu tenho que resolver. Amém. É que nem eu como líder, dizendo assim, não vá ao curandeiro. Mas aquilo que ele vai procurar no curandeiro, eu não consigo resolver. Sinceramente. Eu tenho que dizer que não vá para lá porque tem solução aqui. E essa solução requer a nossa fé. Então, por isso que, como dizia o pastor Fidel, precisamos de estudar esse versículo, em que contexto. É mais ou menos. Porque aí são questões de recomendações. Ok. Ele está recomendando, não faça aquilo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Na bebida em que contexto? Daí só pode ser vinho simples. Ok. Vinho sem bebida. Sumas. E agora nós, por exemplo, podemos lutar quem diz, não, é para beber vinho quente com álcool. E eu vou levantar e vou dizer, não, é para beber vinho da vinhada. E vamos ficar a lutar até amanhecer. Porque ali não disse vinho doce, Quando vinho nós, amargo. desculpa, estou para os pastores. Pois. Está aqui uma liderança. Estamos diante dos crentes, nós queremos explicar exatamente esta mensagem. Quando nós dizemos pode ser, como é que o receptor vai receber esta informação? Quando estamos a falar pode ser, Sim. por exemplo, estamos a falar num contexto de alguém que crê na bebida. Crê que o versículo leva lá ele para beber. Mas eu estou diante de uma igreja, que a mesma igreja até sabe dizer que não podemos beber, porque temos muitos versículos que falam sobre a bebida, que condenam o consumo de quê? De álcool. Logo, qualquer crente, quando encontra este versículo, pensamento, não é álcool. Amém. Amém. Não é álcool isso. Então, aí se for para um mundano é que já vamos lutar, mas para os crentes e tal, diria, não é álcool. Aquilo é uva, sumo de uva. Ok? Muito bem. Obrigado por esta clareza e... Pois. Talvez nós devíamos dizer assim, né? Que existe um outro contexto. Eu me recordo quando o amado Pedro Justa estava aqui a se debruçar, falou aqui que nós temos que ter aquela consciência que os hospitais também estão aí ao nosso dispor. Então, se ele diz não beba só água, não quer dizer que Paulo não tinha a capacidade de orar para ele. É que existem condições que estão sobre nós, que o Senhor não há de curar como nós queremos. Recorde-se que o próprio Paulo reclamou uma vez, disse, Pai, tenho um espinho e o Senhor não me liberta disso.
que Deus diz que não, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quer dizer, até Paulo também tinha uma enfermidade que a Bíblia não relata que ele conseguiu se libertar dela. Então, quando Timóteo também aparece com essa dor de estômago, nós não podemos aqui vir fazer scan, como quem diz, se Paulo era servo de Deus, não fez scan, porque fazer um scan e dizer todos os meus filhos espirituais têm que estar sãos? Não. Todo homem, quando chega numa fase, isso é indiscutível. Existem condições que nós temos que sabemos que, eu desde muito venho arrastando isso aqui, mas não é uma coisa que é enfermidade terminal, tipo, é isso que vai me matar. Não, não é isso. Tipo, o corpo já se habitua ou já se conforma com aquela enfermidade e se adapta. Então, é mais ou menos isso aí como Paulo começou a tratar essa enfermidade. Não como HIV, não. Mas algo que, veja só, se com água podia acalmar, viu? Quer dizer que já tinha um antídoto muito perto. Razão pela qual ele disse, mas não beba só água, põe também um pouco de álcool, já viu? E eu gostei da alusão da Bíblia, disse um pouco, não disse beba também álcool, não, um pouco de álcool. Sim, um pouco de vinho nesse caso. Amém. Okay. Então, é mais ou menos isso aí. Os enfermeiros também estão ali para nós. Só para recordar, há uma vez em que eu estava num programa também, estávamos a falar de fármacos. E eu, por causa de algumas coisas que eu sabia acerca da palavra farmácia, etimologicamente, farmacia, o que quer dizer feitiçaria, eu comecei ali a me debruçar, tipo, isso não é bom, isso aqui. Acredite, cheguei à fase de dizer que meu filho nunca adoeceu. Graças a Deus, no mês seguinte, meu filho baixou. Então temos que ter muito cuidado, os hospitais estão aí para nós. Ok. Muito obrigado. Estamos mesmo ao fim deste nosso debate para hoje. Queremos começar com o pastor Bruno para tecer considerações finais mesmo e algumas recomendações a outras. Glória a Deus. Quando nós falamos da bebida alcoólica, na porção bíblica em que a Bíblia menciona que Jesus Cristo transformou água em vinho, não pode ser tomada como um pretexto para nós usarmos e abusarmos do álcool. Porque aquele contexto tem muita coisa que nos ajuda a educar nossos irmãos, nossas irmãs. Nós estamos num evento em que Jesus Cristo foi lá e houve escassez. Aquela escassez podia pôr aquele casal envergonhado, porque convidaram muita gente e já não havia bebida. Era um momento de celebração. Jesus Cristo, por ter feito aquilo, nós tínhamos que reparar o gesto. Tínhamos que reparar como Jesus Cristo tapou a vergonha daquele casal. Não podemos ir lá reparar o álcool, como se nós fôssemos pessoas que estavam à procura de dinheiro. Não. E nós muitas das vezes fazemos coisas que são antipáticas. Para mim, aquele casal foi muito educado, que mesmo sem ter muita coisa, convidou muita gente. Mas nós agora não. Convidamos pessoas e cobramos a elas. Peço para... eu vou ter meu aniversário, mas cada casal, quando vem, peço para trazerem 250 cada pessoa. Isso é falta de humildade. Se é seu aniversário, por que está a pedir outros para virem pagar? És o quê? Ministro? Já viu? Mas esse casal não cobrou nada. Só disse, venham. Se é vergonha, venham também ver. Okay. Então, nós queremos dar presente à vontade, não porque você pediu, não. Até cobramos, não nos deram presente, sabe? Essas pessoas de agora, não é nosso dever dar presente. Essa é a parte cultural que nós tínhamos que buscar nesse evento em que Jesus Cristo foi. A questão que eu faria é, por que convidaram muita gente enquanto sabiam que tinham pouco vinho? O MC sabia que vinho era pouco, mas disseram, não, vamos lá chamar Jesus Cristo. Ir ver nossa vergonha. Chame a Deus para vir ver sua vergonha e ver o que ele há de fazer. Aleluia. Muito obrigado. Vou começar lá mesmo com considerações finais do pastor Fidel. Eu agradeço pela oportunidade de dar sobre aquilo que eu penso.
não que seja certo, mas a partir das explanações você vai tirar aquilo que for proveitoso. Também me referindo que não estamos contra os irmãos que bebem, mas estamos contra a bebida. Amém. Dizer que nós vos amamos, Glória a Deus. razão pela qual não desprezo ninguém que ousa viver esta linhagem, e dizer que as nossas mãos estão abertas para podermos auxiliar neste contexto, neste sentido. E se uma vez ver alguém cair e tal, é simples, principalmente para os pastores. É acordar, limpar-se, não suba ao altar sobre uma influência de beber há 2, 3 dias. Seja um verdadeiro sacerdote. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Pastor Pedro. Sim, últimas considerações. Em relação ao tema, é mesmo dizer álcool só se for para a ferida. Fora de ferida, assunto álcool. Se for para a ferida ou para desinfetar as mãos, álcool gel, questão de higiene. Ok. Mas algo para passar na garganta não vale a pena. E ainda nessas últimas considerações também eu queria deixar aqui um desafio muito grande, que talvez a produção do programa poderá mais tarde pensar se traz esse tema ou não, é a questão de aborto. Ok. Falamos muito aqui sobre a questão de saúde, em que o médico pode prescrever alguma coisa por aí. Eu tenho visto um grande desafio em alguns profissionais de saúde que temem a Deus. Ok. Imaginemos que você é alguém que formou-se na área de saúde, está a servir num hospital público ou privado, e o hospital já oficializou o aborto, chamam até de aborto seguro. Como proceder, você como líder? Você está numa igreja liberal, diz que aborto não se pode fazer, porque é bíblico. Mas lá, no campo profissional, você tem que atender o paciente que veio atrás de aborto seguro. Como se posicionar? Então, com mais devagar, acho que podemos trazer essas e outras questões, mas para você que é profissional de saúde e é servo de Deus, sabe ver qual é a sua prioridade. Lá na saúde você sai o seu pão, mas olhe primeiro a salvação. Se possível, pode coordenar com os seus colegas de turno, dizer que nesse assunto de aborto seguro eu não entro lá. Façam o que vocês quiserem, mas eu, minha área, prefiro atender outros assuntos e não entrar lá. Mas para não levar muito isso a debate, porque acredito que teremos um fórum próprio. Amém. Exatamente. Amém. Vamos estudando nos próximos programas para este mesmo tema. Ok, eu quero então agradecer ao estimado telespectador que esteve atento desde o início do nosso programa e nós voltamos a cruzar aqui na mesma casa, aqui na ADI Filadélfia TV, no próximo programa, no próximo domingo. Convidamos o estimado telespectador a continuar a acompanhar os nossos programas que passam todos os domingos aqui nesta TV, que obviamente também para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, pedimos para que o estimado continue a acompanhar e a dar like e a comentar sobre os nossos programas. Hoje tratamos de consumo e venda de bebidas alcoólicas para os cristãos. Este foi o tema abordado. E eu sou Daniel Rafael Aliva, que esteve a moderar este programa, que contou com vasta equipe de profissionais que fizeram o possível para a transmissão do mesmo. Agradeço a todos e até a próxima edição.